A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus te abençoe rica e abundantemente. E nós vamos partilhar a palavra viva de Deus. Vamos passar um tempo agora na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra. Diante dos olhos de Deus, todos estamos e todos estão. E aí muitos perguntam, mas se Deus realmente existe, observa os moradores da terra, por que Deus não acaba com essa bagunça? Por que as pessoas ficam tão doentes, tantos adoecem? Por que os hospitais ficam superlotados? Bem, queridos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E nela estão todas as respostas a todas as perguntas. Isso mesmo. Quer sejam concernentes, pertinentes à vida aqui na terra ou à vida eterna, tudo está na Bíblia. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. O Senhor Deus, Ele abre as suas revelações. Ou seja, a palavra de Deus, ela fala com cada um. E é isso que cada um precisa. Ser guiado pelo Espírito de Deus na palavra. Porque o Senhor Deus quer os seus filhos em caminhos bons, caminhos de paz e não de guerra, não de briga, de contenda. No caminho da paz, da segurança que Deus oferece. No caminho da comunhão, a comunhão com Ele em primeiro lugar. Há pessoas que não têm comunhão com Deus e não conseguem ter comunhão consigo mesmas. Isso mesmo, pessoas que se aborrecem a si mesmas. Que não gostam de si, que não aceitam, não se aceitam. Olha que coisa séria. Mas tudo isso pode mudar. Queridos, está em tempo. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus. O ponto inicial é esse. É o coração aberto, é querer. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Sempre iniciamos o nosso programa. O programa Graça sobre Graça vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Então nós vamos agora a uma oração de agradecimento, iniciando então o programa para que o Espírito de Deus possa operar. Você crê nisso? Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, da comunhão do Teu Santo Espírito, sim, Senhor, o Senhor nos chama. Ai, a Tua palavra é viva. Senhor, nós chegamos a Ti primeiramente para agradecer, para declarar a nossa fé e dizer, Senhor, cremos no Teu Santo Espírito, cremos como está escrito, como a Tua palavra, a Bíblia Sagrada nos explica, nos ensina, nos apresenta. O Senhor é Espírito. E então, crendo, Senhor, nós levantamos a nossa voz, as nossas vozes a uma só voz. Chegamos diante do Senhor, primeiramente para agradecer. Graças te damos, sim, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Pai, agradecemos pelo dom da vida. Se ela é boa, se ela não é boa, sabemos que depende dos caminhos que nós trilhamos. E pela falta do conhecimento da Tua palavra, é que o ser humano cai nos sofrimentos. Porque o Senhor é a luz do mundo. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Porque o Senhor é abençoador. É recompensador daqueles que te buscam. Então nos aproximamos de Ti para agradecer em primeiríssimo lugar. Agradecemos sim, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Pela paz, Pai, pela salvação eterna. O maior tesouro que alguém pode alcançar neste mundo. Sim, e o conquista pela fé, ouvindo a Tua palavra. Como o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que a fé é pelo ouvir a palavra do Senhor. Pai, nós agradecemos sim, porque os Teus olhos estão sobre a terra, embora o Senhor não invada
a vida de quem quer que seja, mesmo sendo o ser humano obra das tuas mãos, o Senhor deu a liberdade, o livre-arbítrio. Mas o Senhor chama quem está sofrendo. Se quiser ouvir, como tu dizes, se quiser de ouvires, tereis o bem desta terra. Pai, nós agradecemos sim, pelo grande sacrifício de Jesus, lá no Calvário, no qual estávamos representados. E o Senhor ali comprava o ser humano, pagando a vida de cada um, para que cada um desfrute da tua paz, da tua presença viva, para que pudéssemos chegar ao Senhor, chegar à tua presença. Pai, nós agradecemos pela tua bênção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, há uma forma de falar, expressões populares, concernentes e pertinentes a Deus. E muita gente diz, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela não diz isso. Jesus esteve aqui neste mundo. Jesus, na forma de homem, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, que sempre existiu na forma de verbo, mas como homem. Então, ele vem do céu e ele disse e diz, está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E aí ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Bem, então só aí já caem por terra todos esses conceitos e essa forma de falar. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Um caminho leva a Deus. E Jesus diz, eu sou o caminho. Ora, se Jesus é o verbo, a palavra, o verbo que se encarnou, se ele é a palavra, então a palavra de Deus, veja bem. Então, o verbo se fez carne, Jesus, o Filho de Deus, ele diz, eu sou o caminho. Então, é por ele que nós chegamos a Deus. Então, vamos a essa realidade. A necessidade, a importância de conhecer a palavra de Deus, mas de coração aberto. É necessário querer realmente uma aproximação de Deus. Então, as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. E aí cada um segue o seu caminho e diz, não, estou com Deus, eu estou com Deus, eu estou com Deus e vai por aí. Não. Então Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós sabemos que a palavra de Deus, a palavra, é exatamente por ela que nós passamos a conhecer a Deus, que nós nos aproximamos de Deus. Veja que a palavra de Deus, ela nos ensina a orar. Ela nos ensina a respeito de todas as coisas necessárias. Veja, a uma vida com Deus, a uma vida plena. Paz no coração. Por que tanta gente diz que é de Jesus e não tem paz de espírito? Certamente, não é? Jesus, a palavra de Deus ainda não está dentro desse coração. Esse coração pode estar cheio de medo, de pavores. Esse coração pode estar cheio de ira. Há pessoas que são muito iradas.
Não estamos aqui usando o populesco para dizer pessoas que se estressam à toa. Não, queridos. Estamos falando de pessoas que guardam tudo lá dentro e que têm essas coisas dentro de si como um verdadeiro tesouro que nunca jogam fora. É raiva, é ira, é revolta, até ódio. E aí, como podem essas pessoas sentir paz se elas estão longe da paz? Então Jesus, ele vem do céu na forma de verbo, mas se fez homem. Então ele diz, eu sou o caminho que leva a Deus, o caminho que te põe na presença de Deus. A compreensão da palavra de Deus te posiciona. Ela te tira todas as dúvidas. Quando você começa a entender as coisas espirituais, você literalmente se posiciona. Ou seja, o que é de Deus eu quero, o que não é de Deus eu não quero. Eu quero o que vem da mão de Deus. Então, eu quero agradar a Deus, eu vou aprender na palavra dele. Então, queridos, não são caminhos que levam a Deus, é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Isso não é conceito humano. Isso é coisa da cabeça dos evangélicos, é coisa da cabeça. Não, queridos, está na palavra. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada é Deus falando. É Deus falando. Bem, o que acontecia nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, Jesus falava com as pessoas na forma de verbo. Deus falava através de pessoas e de muitas coisas, de muitas formas. Mas quando Jesus veio, ele próprio que desceu do céu se dirigiu às pessoas. E a Bíblia Sagrada foi escrita exatamente pela pessoa de Jesus, ou seja, pelo que ele fez, pelo que ele é. Então homens escreveram, como o caso dos evangelhos. Mateus era Levi, a quem Jesus chamou para segui-lo e ser seu discípulo. Escreveu o seu evangelho. Lucas, ele não andou ao lado de Jesus, mas ele posteriormente procurou conhecer tudo a respeito de Jesus. E aí, ele escreve a um amigo e ali surge o seu evangelho, Evangelho de Lucas. E veja que ele é minucioso falando das coisas de Deus, das coisas espirituais. Ele apresenta Jesus de uma forma esplêndida, simples e extraordinária. Ele conta milagres que Jesus fez, como se ele houvesse presenciado e até examinado os corações, uma coisa tremenda. Mas o que acontece? Pelo Espírito de Deus, então esses homens escreveram. Então nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, o Lucas e o João. 4 evangelhos. Da vida de Jesus, das obras que Jesus realizou, da própria pessoa de Jesus e tantos fatos e tantos ensinamentos dados por Jesus. A compreensão da palavra de Deus, eu volto a dizer, ela abre o nosso entendimento. E aí, cada um se posiciona naquilo que crê. Então, entra-se no campo sobrenatural. Durante vários dias, agora, anteriores, vários dias que nós falamos sobre fé, nós falamos sobre a fé que faltou aos discípulos. Que fé foi essa que faltou? Que fé é essa? O Senhor Jesus Cristo, ele cobrou dos discípulos, por quê? Num momento de tormenta mesmo, de
da natureza revolta, que eles estavam lá no barco e as ondas foram tão altas e violentas e fortes e parecia que o barco ia naufragar, que ele ia virar, que eles iam morrer. Eles se desesperaram. Mas Jesus estava dentro do barco. Então Jesus não aceitou que eles não tomassem uma atitude de fé. Veja que coisa interessante. Agora, o que significa natureza revolta? São os problemas que surgem na vida das pessoas repentinamente, que parece que não vai ter jeito. Parece que vai destruir tudo, que não vai... Quando a pessoa, ela crê em Deus, ela crê na palavra de Deus e ela tem o entendimento de que no mundo espiritual, que ataca o mundo físico, sim, porque o mundo espiritual ataca o mundo físico. Como assim? Olha, o apóstolo Pedro, ele escreveu um alerta bem forte. As 2 epístolas de Pedro foram escritas às igrejas que criam em Jesus Cristo de todo o coração, ou seja, as pessoas. E ele diz uma coisa interessante, ele dá um alerta. É na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim, eu vou ler aqui para vocês. O Pedro diz assim, ele diz assim, sede sóbrio, seja sóbrio. Quer ver? Seja sóbrio. Ele diz, sede sóbrios e vigiai. São estas as palavras. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Bramando como leão. Ele não é o leão. Ele está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Talvez você diga, mas eu não acredito nisso, não acredito assim. Bramando como leão, mas como? Não, ele não vai fazer o barulho para você ouvir com seus ouvidos físicos, não. São quando os problemas atacam e a pessoa não se defende espiritualmente, não contra-ataca, e ela fica só no campo físico. Repentinamente as coisas começam a dar tudo errado, todas erradas. Então a doença, o desemprego, o casamento que é atacado, e a pessoa diz, meu Deus, que é isso? Minha vida parece um efeito dominó, está tudo despencando, tudo caindo. Pode ter certeza que tem ataque espiritual aí. Então, Jesus, ele repreendeu os discípulos porque eles não repreenderam aquela tempestade. Então, aquela tempestade representa os problemas que atacam e que precisa, essa tempestade precisa ser paralisada. E como? Pela fé. Queridos, quarta-feira, escola bíblica. Vamos a essa chamada, se liga. Quarta-feira, estudo da palavra de Deus. E eu volto já já. Vamos continuar com o entendimento da palavra de Deus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus, muito bem. Você quer passar, você quer um contato conosco? Temos o Facebook, facebook.com/, anote aí você que quer uma comunicação conosco, facebook.com/Gorete Moura Oficial. Mas se você quer algo assim mais reservado,
nós temos o e-mail. Passa o e-mail para mim. Eu uso e-mail. Uso bastante, viu? Isso, até prefiro, sinceramente. Anota aí. pastora@goretemoura.com. Fácil, né? Anota aí. Pastora. Isso. @goretemoura.com. Fale-nos um pouquinho da sua história. Olha, você que quer participação aqui no nosso programa, o que Deus tem feito na tua vida, o alívio que você tem sentido, se não tem, se você está conhecendo agora a palavra de Deus, ou você quer contar um fato, quer contar algo da sua história, passa pra gente, vou ter um prazer imenso em compartilhar com você, né, esses momentos da sua vida e orar por você, com certeza, vamos orar juntos, porque Papai do Céu está aí atento, esperando que alguém o busque. Muito bem, queridos, então, os alertas do Senhor Deus, né? A palavra de Deus é riquíssima de conhecimento, entendimento, de poder. Aí entra, não é? A fé que vem lá dentro do coração, quando se põe o coração nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Porque uma grande realidade, muita gente lê a Bíblia e tem a Bíblia como livro histórico, parte filosófica, conhecimento, né, da história do povo hebreu, do cristianismo, mas não consegue crer no poder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele examina o coração. Agora, vamos a esse alerta que o apóstolo Pedro deu e dá. Porque ele disse, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário. Temos um adversário invisível. Aí você diz, mas como é que eu posso me proteger? Como é que eu posso impedi-lo de agir na minha vida? Pelo conhecimento da palavra. A palavra de Deus vai te ensinar tudo. Vai te capacitar. É isso mesmo. A palavra nos capacita pelo entendimento, nos fornece armas espirituais. E aí? Bem, aí sem dúvida nenhuma, deixa o restante que Jesus resolve. Vamos orar? Ore comigo agora. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença neste momento em oração. O Senhor mesmo nos chama, como a Tua palavra é linda e maravilhosa. O Teu Espírito Santo que está presente, como o Senhor diz, sim, onde quer que alguém te busque com o coração aberto, certamente te encontra. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pai Celestial, neste momento eu uno a minha fé com quem está orando ou buscando um socorro do Senhor. Talvez alguém até chorando neste momento e não consegue, Senhor, orar, mas está debaixo dos teus olhos. E eu uno a minha fé e peço que o teu Santo Espírito venha para agir e operar na vida dessa amiga, desse amigo, Senhor, dessa pessoa que está num momento muito forte de angústia, de dor. Sabemos, Senhor Deus, como Satanás ele atua, como tenta, Senhor Deus, atacar, como tenta destruir. Mas quando alguém te busca, o teu poder é derramado. O Senhor diz, clama a mim e responder-te. Senhor, venha mover o teu poder. Alguém está cansado, Senhor, de tanto lutar pelas coisas da vida. Talvez, Senhor Deus, numa luta que até hoje só tem resultado em sofrimentos. Não sei, o Senhor sabe o que está acontecendo, mas eu peço que o teu Espírito opere. Dá o alívio a esse coração.
Dá, Senhor, o alívio a essa alma cansada. Está, Senhor Deus, em grande angústia, mas que ouvindo a tua palavra recebeu, Senhor, a esperança, um avivamento. Vem agora com tua mão de poder. Vem para curar. Vem para dar o refrigério. Encher esse coração de paz, para que tenha um sono tranquilo. Senhor, toma na palma da tua mão, na tua segurança. Senhor, toma a frente da batalha. Que o Senhor abra, Senhor, um caminho neste momento. O Senhor abre verdadeiramente, Pai, dando uma saída. Toma nas tuas mãos poderosas. Toma e livra do mal. Pai, abençoa, é o nosso pedido. E eu agradeço e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, graças a Deus. E então? Bem, agora é crer. Você ouviu a palavra, você recebeu a palavra de Deus. E agora é você ir guardando e segurando a bênção. Deus está contigo. Meu abraço, fique na paz, muita paz no seu coração. Em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Mais uma vez, digo que o Senhor Deus está de mãos estendidas, sempre pronto a abençoar. A sua palavra, a palavra viva de Deus, nos revela, nos fala. O Senhor Deus nos ensina, isso mesmo, na palavra. A Bíblia Sagrada é que nos mostra esse mundo invisível, que nós não vemos a olho físico, mas que é tão atuante aqui no nosso mundo. Há pessoas que dizem, não creio, não acredito que o diabo exista. Bem, se você abrir o coração, se você é uma dessas pessoas, mas se abrir o coração para a palavra de Deus, você vai ver como o Senhor Deus mostra o mundo espiritual tão atuante. Agora, mais importante é saber que o Espírito de Deus está pronto a abençoar, a socorrer. Mas ele atua pela sua palavra, pelo nome de Jesus. Então é preciso ouvir a Jesus. Aí alguém diz, mas como eu posso ouvir a Jesus se eu não vejo Jesus? E aí vai aquele corpo que está pendurado na cruz. Jesus não está pendurado na cruz. Ele esteve na cruz. Mas ele ressuscitou. Isso mesmo. Ele venceu a própria morte. Nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com uma oração de agradecimento a Deus. E depois, então, vamos partilhar a maravilhosa palavra de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento entramos em Tua presença em oração para pedir que o Teu Santo Espírito receba, porque chegamos com o coração agradecido. Conhecer o Senhor, a Tua palavra viva, Senhor, que tesouro maravilhoso. Pai, nós chegamos a Ti para render graças. Graças por todas as bênçãos com as quais o Senhor nos abençoa, pelo dom da vida. Pai, nosso Deus, quando a Tua palavra, Senhor, é aberta, as coisas entram nos lugares. O Senhor ilumina, o Senhor dá saídas, o Senhor dá as soluções. Pai, é motivo de prazer e alegria nos aproximarmos do Senhor, pelo que a Tua palavra maravilhosa nos revela. O Senhor que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor que diz, eu sou o bom pastor é o Senhor. Jesus, Senhor, ouve agora. Sim, nosso Deus, porque cremos em tudo quanto está escrito, sabendo que só depende de cada um de nós.
O Senhor mesmo diz que tudo é possível ao que crê. Por isso nós agradecemos, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. E Jesus, na forma de homem, se ofereceu em sacrifício. Foi até ao Calvário. Recebeu o nosso sofrimento, o nosso castigo, como diz o profeta Isaías. E todos nós sabemos que Jesus, o teu filho, o teu único filho, entregou a vida em favor do ser humano. Derramou o seu sangue para purificar pecados. Nos abriu este acesso. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração e cremos que o Senhor nos ouve, que o Senhor fala, que o Senhor opera. Por isso já entregamos tudo em tuas mãos e dizemos: Senhor Deus, Pai Celestial, vem para abençoar, vem para curar, vem para manifestar a tua graça, derramando paz nos corações. Vem, nós pedimos e agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos. Ontem nós falávamos sobre as forças contrárias que querem destruir o ser humano. Sim, porque, infelizmente, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, muitos que caem em sofrimentos profundos acusam a Deus e outros se conformam, dizendo que Deus quer que vivam daquela forma, destruídos, fracassados, doentes, na miséria. Mas nós lemos ontem um alerta, uma advertência que o apóstolo Pedro registrou da parte de Deus. E nós vamos voltar a essa parte. Por quê? Porque preciso, é necessário, pelo conhecimento da palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, que cada um saiba não só se defender contra essas forças, as forças malignas, mas principalmente impedi-las de agir. Aí você me pergunta, é possível? Sim, claro, queridos. Claro que é possível. Tudo é possível ao que crê. Mas que crê em quê? Ou que crê em quem? Essa é a questão. Infelizmente, conceitos populares e muitos conceitos levam pessoas a seguirem diversos caminhos. As pessoas dizem todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Mas Jesus aqui na terra deu muitos ensinamentos. O problema é não ouvir a Jesus. Esse é o problema. Ele foi quem trouxe do Pai, trouxe do céu, trouxe de Deus ensinamentos. Ora, você crê que foi o Senhor Deus que criou o ser humano? Fez Adão lá no Jardim do Éden? Porque pessoas brincam, pessoas zombam. É a realidade, queridos. O ser humano é cheio dos seus conceitos. Mas vamos então. Então o apóstolo Pedro, ele escreveu assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, ele não é o leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Claro que o bramido do leão não é ouvido. Satanás, ele é astuto. Ele age sorrateiramente sem que a pessoa perceba que é ele. O apóstolo Paulo chegou a alertar, ele alerta, tem uma parte em que ele foi usado por Deus para dizer que Satanás se disfarça até em anjo de luz.
se disfarça até em anjo de luz. É isso mesmo. Então é necessário abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Queridos, quarta-feira, amanhã, nós temos escola bíblica. Quantos estão tão pertinho da casa de Deus, poderiam estar crescendo espiritualmente, não é? E aí, queridos, fazer um esforço. Mas é isso, é aquilo, é a igreja longe, é o calor, é isso, é não sei o quê. Vamos dizer isso para Deus? Olha, eu não busquei conhecer o Senhor porque por isso. Quando uma porta se abre para alguém longe, a pessoa paga um preço, ela vai, não é isso? E para servir a Deus. E para aprender de Jesus. É necessário um esforço. Vamos à realidade. Então o apóstolo Pedro, ele escreveu: sede sóbrios, vigiai. Vigiai, olha só. Porque o diabo, vosso adversário, está aqui. Quem tem um adversário tem de estar alerta. Se o adversário é de carne e sangue, veja bem, não é desse que Deus está falando. Às vezes as pessoas contendem, ficam com raiva umas das outras, mas o causador do problema fica livre. O diabo sabe criar problemas. Ele sabe jogar a gente contra a gente. Como ele também tem suas setas, isso mesmo, setas, para jogar conforme ele quer. O maior problema do ser humano é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Foi uma das coisas que o Senhor Deus falou no Antigo Testamento e Jesus reiterou no Novo Testamento. Jesus disse ao povo, ao segmento do judaísmo, que eram os fariseus, um dos segmentos, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, é necessário ter armas para a batalha espiritual, para os ataques. Quantas pessoas tomam decisões erradas por pensamentos que vêm coisas à cabeça e a pessoa toma aqueles caminhos errados. Até mesmo de entrar numa encrenca, num revide de uma contenda. E aí? Bom, são muitas as formas. Olha, houve um caso, vamos falar agora, de espíritos de enfermidade. Existe isso. Eu vou mostrar a você um caso da Bíblia. Estava numa sinagoga, vamos dizer assim, ela já estava na igreja, pronto. Mas Jesus ainda não havia estado ali, ela não tinha tido o seu encontro com Jesus. Às vezes as pessoas ouvem muitas pregações, mas não identificaram Jesus. Jesus, ele hoje não está em carne aqui no nosso meio, aqui na terra. Ele voltou para o céu. Mas ele enviou o Espírito Santo. Mas ele mandou pregar a palavra. A palavra. Então, onde a palavra estiver sendo pregada, ali o seu Espírito está presente. Aí Jesus entrou na sinagoga. Sabe o que aconteceu? Jesus logo olhou para aquela mulher e viu que ela tinha um espírito de enfermidade. Ninguém consegue ver um espírito, porque ele é espírito. Ele encosta numa pessoa e ninguém está vendo. Ele encosta numa pessoa, começa a soprar na mente dela, no ouvido dela. Ou impulsiona essa pessoa para uma atitude errada ou até para uma desgraça. Não acredito nisso. Eu vou ler para você. Está escrito. Aqui no Evangelho de Lucas, olha só. Olha o que Lucas
relatou. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, você pode anotar aí. Se você não tem uma Bíblia, procure, providencie uma. Ou peça alguém próximo a você que te apresente, que te ceda gentilmente para você dar uma olhadinha. Então você anota. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, iniciando no versículo de número 10, cujo título diz assim: A cura de uma mulher paralítica. É o título. Essa mulher ainda andava, mas ela estava toda atrofiada. Diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Jesus estava na forma de homem. Jesus era Deus. Mas ele estava ensinando ali. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia, de modo algum, endireitar-se. Está vendo, queridos? A Bíblia está dizendo. É a Bíblia quem está revelando espíritos de enfermidade. Podemos generalizar e dizer que toda pessoa que tem uma enfermidade tem um espírito? Não. Claro que não é isso que estamos dizendo. Mas que Deus quer a pessoa doente, isso não. Que Deus deu a doença, isso não. Ah, mas eu escuto muita gente falar isso, e até gente prova isso, por A mais B. Não, queridos, é na Bíblia. É na palavra. Jesus viu, olhou para aquela mulher, e ele viu que ela tinha um espírito de enfermidade no seu corpo. Ora, se era um espírito de enfermidade, então ele estava fazendo o corpo dela enfermo. Se fosse um espírito de alcoolismo, ele estava trabalhando dentro da pessoa desesperadamente para a pessoa se destruir alcoolizada. Se fosse um espírito que encostou nela, vindo assim, muito cheio de inveja, da inveja de pessoas, de olho gordo, essa coisa, isso existe? Claro que existe. Claro que existe. Eu estou te mostrando o que Pedro falou. O apóstolo Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Por que Pedro escreveu ele anda em derredor? Por que esse espírito não conseguiu entrar? Porque Pedro está falando com o povo que anda com Jesus. Não significa que o diabo não vai tentar. Vai tentar sim. Ele vai tentar das mais diversas formas. Por isso Deus disse: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Onde está escrito isso? Está na Bíblia, no livro do profeta Oséias. Você encontra isso no capítulo 4, no versículo 6. Está tudo na Bíblia, queridos. Quarta-feira, amanhã é dia de escola bíblica. É dia de estudarmos a palavra de Deus, sentarmos, estudarmos a palavra de Deus, buscando o conhecimento. Para quê? Para que isso? Ora, para que o diabo não tenha espaço. Foi o que o apóstolo Pedro disse. Mas já que eu cheguei até aqui, olha só. Aí diz assim, ó. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe. Quando Jesus viu, olhou para aquela mulher, viu ela toda tortinha, toda doente, muito destruída, ele a chamou. Para quê? Olha o que ele disse, ó. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas ele não falou antes que era um espírito, que ela tinha um espírito de enfermidade? Viu? Então Jesus a curou e a libertou daquele espírito. Aquela força maligna foi embora. Quantas pessoas fazem tratamento e nunca ficam curadas? Estão fazendo tratamento. Mas se é espiritual, aquele espírito não foi embora. Então é preciso entender as coisas de Deus. E aí diz aqui, ó,
que a mulher logo se endireitou. Foi por isso que Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão. Não é o leão. Por que essa expressão do leão? Aí é interessante, porque Jacó, ele teve 12 filhos. E cada filho formou um povo. Então, cada filho tinha o seu povo. Aquelas famílias que eram chamadas de tribos. Não é? Então, tinha o mais velho, vamos dizer assim, o Rúben. Aí ele montou, casou, teve lá sua filharada, e ano após ano, e tempos, e as gerações foram. Então, assim foi. Aí teve um que chamava Judá. E esse foi considerado como um guerreiro poderoso. Aí Jacó deu a bênção para cada filho. Então ele era conhecido como leão. Era assim, uma figura ilustrativa. Significa poder. Por isso que diz que Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo: seja sóbrio e vigia, porque o diabo está aí rugindo feito um leão. Quer dizer, ele está tentando mostrar poder. Mas leão é Jesus, poder tem Jesus. Queridos, vamos em frente, vamos à outra parte, chamada para amanhã, e eu volto já já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então, queridos, nós estamos aí, no início lá do programa, nós falávamos do grande alerta que o apóstolo Pedro fez ao povo de Deus. E faz a qualquer pessoa. É preciso crer. Então ele diz, seja sóbrio, vigia, porque o diabo é vosso adversário. Então é uma realidade. Agora, se vai crer ou não, aí é questão pessoal. Vamos a essa realidade. Deus nem obriga ninguém a crer nele, não é verdade? Né? Seu Deus criou todas as coisas, criou tudo. O que se vê e o que não se vê, né? Para quem crê nas Escrituras, então sabe que existe um mundo espiritual, existe uma vida eterna. Jesus veio e falou, queridos. Ele falou rasgadamente. Jesus explicou tudo, avisou, alertou. Agora é crer ou não. Aí vai de cada um. Muito bem. Então, lá no início do programa, nós falávamos sobre atuações espirituais que prejudicam a vida das pessoas. E, lamentavelmente, até destroem. A grande realidade é essa. Nós vimos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, não é aquele caso de uma mulher que ela estava dentro de uma sinagoga. Ela não era uma mulher que não cresce, que não buscasse a Deus, mas ela ainda não havia tido um encontro com Jesus. Quando Jesus a viu, Jesus logo a chamou e a curou e tirou aquele espírito mau que estava na vida dela, que estava no corpo dela e na vida dela, não é? Bem, chegou agora o momento da oração. Queridos, agora é o momento de elevarmos o nosso coração, o nosso pensamento a Deus e entregar tudo nas suas mãos. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, sabemos pela Tua palavra, cremos que o Teu Santo Espírito está em toda parte, embora o Senhor não invada a vida de quem quer que seja. E o Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Santo Espírito. Sim, nosso Deus, Tua presença é suave, mas o Teu poder, Senhor, acima de tudo e acima de todos. Por isso nós oramos. Pai, pedimos agora que o Senhor dê o alívio, Senhor, à alma cansada, o refrigério a esse coração angustiado. Senhor, que o Senhor enxugue as lágrimas, que só o Senhor é poderoso para entrar dentro de um coração e arrancar raízes de amargura, tristezas profundas, o mal que tem tentado. Jesus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, o mal que estava no corpo. Senhor, a doença da coluna, as juntas inflamadas, uma osteoporose. Senhor, uma doença grave que tem tirado o poder de locomoção. Alguém está acamado. Alguém está, Senhor, paralisado. Senhor, move o Teu Espírito. Jesus, uma raiz de um câncer que tenta alimentar a doença nesse corpo. E Jesus, o Senhor arranca o mal pelas raízes. Posso me lembrar quando o Senhor secou, amaldiçoou uma figueira com palavras. O Senhor a amaldiçoou e ela secou-se desde as raízes. Por isso dizemos em o nome de Jesus, maldição saia dessa vida. Digo a esse mal, seca-te agora. Eu digo a toda raiz de uma doença, seja agora destruída. Doença, mal, saia desse corpo, saia dessa vida. Saiam também os maus pensamentos, pensamento de morte. Saia também a angústia, a amargura, o desespero. E dizemos a toda a força do mal, todo o mal que veio pela inveja, pelo olho grande, pela magia, pela bruxaria, todo o mal saia. Saia, saia, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Santo Espírito refrigere essa alma, que o Teu poder fortaleça esse corpo. O Senhor dá forças ao cansado e renova aquele que já não tinha vigor. O Senhor levanta quem estava caindo. Vem com a Tua bênção. Senhor, toma na Tua mão de poder e livra, Senhor. É o nosso pedido e desde já agradecemos pelo Teu poderoso nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje, com o grande alerta que o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, dá aos que creem nas Escrituras Sagradas, porque Deus fez que isso chegasse a nós pela Bíblia Sagrada, não é? E devemos atentar para isso. Amanhã, Escola Bíblica, às 7, 14 e às 19 horas. São 3 cultos, 3 horários, né, para o entendimento, um melhor entendimento da palavra de Deus, tendo a oração da fé e as orações, o louvor e a adoração. E lembrando que temos a bênção para a família. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Muita paz no seu coração. O Senhor Jesus vive. Ele não está preso na cruz. Ele vive e vive para sempre. Meu abraço e até o nosso próximo programa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. O seu Deus está sempre pronto a abençoar. Bem,
Muitos perguntam, mas se Deus existe mesmo, por que que as coisas são como são? Por que tanto sofrimento? Por que tantos problemas? Mas agora essa pergunta tem que ser respondida com outras perguntas. Todos buscam a Deus? Todos dão atenção ao que Jesus veio fazer aqui neste mundo? Porque ele veio do céu. Ele veio trazer respostas, soluções. Ele trouxe salvação acima de tudo. Você crê em vida eterna? Pois é. Muitos creem pelo que escutam, ou por segmentos, né, por onde andaram. Mas e a Bíblia Sagrada? O seu Deus, ele quis reunir em 66 livros tudo o que ele quis demonstrar, falar ao ser humano. Então temos aqui a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com uma oração de agradecimento. É importante sermos gratos a Deus. Então vamos chegar diante dele com um coração agradecido. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Pai Celestial, pois o Senhor assim, o Senhor Jesus nos trouxe o ensinamento, e Ele disse, quando orardes, dizei, Pai. Então chegamos a Ti, Senhor, Pai, Pai Celestial, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, sim, como o Senhor diz, assim na terra como no céu. Como é no céu. Então, Senhor, nós sabemos que no céu não há sofrimento, não há dor. E o Senhor quer a vontade do Senhor em cada um. Mas o Senhor procura a porta do coração, como o Senhor diz, filho, me dá teu coração. E tenha prazer nos meus caminhos. Vem, Senhor. Pai, primeiramente, nós agradecemos. Queremos agradecer este acesso que o Senhor nos abriu, pois sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar este acesso. E com o seu sofrimento lá no Calvário, e Jesus então nos abriu a porta. E nós queremos agradecer ao Senhor. Graças te damos, Pai, pelo grande sacrifício de Jesus, pelo nosso dia a dia, por cada dia. Pois sabemos que quando se crê, o Senhor opera. Pai, damos graças, desde o ar que respiramos, porque tudo que é bom foi criado pelo Senhor. O Senhor que criou essa natureza tão rica, tão diversificada, tão maravilhosa, tudo para o bem-estar do ser humano. Pai, e o ser humano tem destruído bastante a natureza. O Senhor criou todas as coisas de um modo tão perfeito, tão maravilhoso. E é por isso que nós nos aproximamos do Senhor. E para agradecer, antes de tudo, de qualquer coisa, nós damos graças pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pelo teu zelo, pela tua preciosíssima palavra, pela vinda de Jesus a este mundo, que trouxe salvação, manifestou a paz. Pai, nós agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, então como nós temos falado nos programas anteriores, temos contemplado uma parte da epístola do apóstolo Pedro, porque as perguntas são frequentes, não é? São muito frequentes, são comuns. Se Deus existe, por que o ser humano sofre? Se Deus existe, por que tantas desgraças? Se Deus existe, por que tanta maldade? Por isso e por aquilo, por que isso, por que aquilo? Aí as perguntas são, todos escutam a Deus?
Quantos recebem a Jesus Cristo, o que ele veio fazer neste mundo? Porque ele diz, eu sou. Olha só, no Evangelho de João, eu vou lá no Evangelho de João, Evangelho segundo São João, né? João foi um ser humano que andou ao lado de Jesus. Né? Temos que acabar com esse misticismo. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, olha só, diz assim: eu sou a porta. Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 10, no verso 9. Versículo 9. Eu sou a porta. Então, a porta, ele não diz eu sou uma porta. Jesus não disse eu sou uma das portas, eu sou uma porta. Ele diz eu sou a porta. Então, veja, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, alguém, ele chama todos. Não importa o credo religioso, não importa a idade, não importa de que família vem, se não vem, em que lugar, em que país. Jesus diz, eu sou a porta. Isso está na Bíblia Sagrada, em todas as línguas, em todos os idiomas. Onde quer que alguém contemple o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, no verso 9, vai ouvir exatamente isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ué, mas Jesus está dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, como é que a pessoa pode entrar por Jesus se ele esteve no mundo e voltou para o céu, para o Pai? Pois é, queridos, Jesus é o Verbo. Ele é o Verbo que se encarnou. Mas ele é o Verbo é a palavra. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nós estamos crendo em Jesus. Não existe uma forma de crer em Jesus fora da palavra. É aleatório ao que ele falou. Então, veja. Pode ser a coisa aparentemente mais certa, mais firme, mais segura, mas se não está na palavra, na Bíblia Sagrada, então não veio de Deus. Não foi Jesus quem falou. E há muitas outras coisas que são necessárias no conhecimento. Porque somos ensinados desde de pequeninos, não é? Conforme a crença de pais, de familiares, ou até de algum grupo, ou de alguém que, né, nos levou a uma coisa, a outra, a isso, aquilo, a um caminho, a um segmento. Mas Jesus, a palavra diz, eu sou a porta. A porta. Então ele é a porta da salvação eterna. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele está garantindo que quem entra na palavra, busca conhecimento, acredita de verdade, acreditar na existência de Deus, acreditar que a palavra de Deus é Ele falando, é Jesus. Então eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ele diz, salvar-se-á. Aí ele continua, e entrará, olha só, e sairá e achará pastagens. Jesus não joga a conversa fora. Mas por que ele manda entrar mais de uma vez? Porque quando nós ouvimos a palavra, nós temos o direito de fazer as escolhas. Aceita ou não aceita? Dá continuidade ou não? Você entra na sua casa, você passa pela primeira porta para entrar dentro do seu recinto, do seu espaço, da sua residência, do seu domicílio, você entra ali. Mas depois tem outras portas.
Você entrou pela sala, você tem a porta do quarto, tem a porta de banheiro, tem porta para a cozinha. Então são portas. Isso é um entendimento. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou a porta. Eu aceito Jesus. Aí diz, e entrará. Então, se eu aceito, eu estou entrando de verdade. Se eu aceito o que Jesus está me falando, o que Ele está me oferecendo, então eu entro de verdade. Eu não fico ali do lado de fora ou só na pontinha, no cantinho da sala. Então é simples. Nós temos estudos da palavra de Deus exatamente para isso, para o conhecimento das coisas de Deus. Uma coisa que o Senhor Deus fala é que o seu povo sofre por falta de conhecimento. Existem linhas e linhas de pensamentos, até nos meios cristãos, vamos dizer assim, e não, eu vou e recebo um milagre, eu vou a tal lugar e recebo uma bênção. Não vou discutir isso. A palavra de Deus está dizendo que é a porta. Então, se eu quero conhecer Deus, eu preciso conhecer através da palavra. Então, queridos, as coisas de Deus são simples, não são complicadas. Às vezes as pessoas sofrem tanto, mas tanto, meu Deus, quantos sofrimentos, e acham que tudo vem de Deus. Não, eu estou sofrendo porque Deus quis assim. Não, todo mundo da minha família sofre porque Deus nos escolheu para isso. Não é assim, queridos. Não é isso que a Bíblia fala. Você quer ver um exemplo simples que eu te dou? Um exemplo simples. Não é? Eu dei um na segunda, na terça. Um exemplo simples é o apóstolo Pedro. O próprio Pedro mesmo. Que nós demos uma olhadinha, estudamos um pouquinho. O Pedro era um pescador, um ser humano comum. Mas o Pedro, veja bem, o Pedro, ele tinha uma sogra. E a sogra de Pedro estava doente, muito doente. E ela estava enferma com uma febre muito alta, mas muito alta. E quem diz isso até o Lucas, que era médico. Sabe o que o Pedro fez? O Pedro levou Jesus lá na casa dele, onde a sogra dele estava. É bom lembrar que Pedro tinha uma sogra. Quem tem sogra é casado. Você está entendendo? Pedro tinha uma sogra. E a sogra de Pedro estava doente. Muito doente. E sabe o que aconteceu? Jesus, quando chegou perto da sogra de Pedro, quando ele chegou juntinho dela, ele repreendeu a febre e o mal que estava naquele corpo, naquela vida. Ele não aceitou que ela ficasse deitada doente. Não deixou não. E imediatamente ela se levantou, ficou boazinha. Então Jesus entrou na casa do Pedro e curou a sogra dele. Ora, prova real de que Jesus não é favorável a doença nenhuma. Ele não é favorável, não quer que o ser humano viva doente. Isso não aconteceu só com ela. Isso aconteceu com muitas outras vidas. Com muitas outras pessoas. Você contempla nos evangelhos Jesus curando para todo lado. Curou paralíticos, curou cegos, curou pessoas e pessoas enfermas, ora. Então ele não é favorável. Essa história diz assim, não, Deus escolheu fulano para ele viver doente, porque ele quis assim. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Nós vimos aquela mulher na sinagoga, ela já estava lá, era uma pessoa religiosa. Ela era uma pessoa religiosa. E aí? Pois é. Mas mesmo tendo uma religião, ela tinha um espírito de enfermidade. Mostramos isso no Evangelho de Lucas. Então, queridos, vamos a essa realidade. A nossa forma de crer fará toda a diferença. Porque se a pessoa crê que ela tem que sofrer, como é que ela vai se levantar contra o sofrimento?
Se crê que nasceu para sofrer, como é que vai buscar para sair do sofrimento? Ele tem que buscar. Não pode aceitar. Imagina, a pessoa se acomodar só sofrendo, diz assim, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus não quer assim. Deus, pelo contrário, ele entregou Jesus ao sofrimento. E Jesus recebeu no seu corpo o nosso castigo. É isso que está na Bíblia. Pois é, queridos, é a palavra de Deus. Jesus trouxe vida a esse mundo, ele trouxe paz. Ele quer o ser humano vivendo verdadeiramente. Agora, ele rasgou o verbo sobre a eternidade. Existe uma vida eterna? Ele falou que sim. Ah, mas é que eu aprendi assim, assim, assim. Bem, quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nós estamos ouvindo o próprio Senhor Jesus. Essa é a grande realidade. Né? Já explicamos isso, já mostramos. O Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você sabe que o Evangelho de João começa dessa forma. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí ele se fez carne, ou seja, se tornou um homem. Vem como menino, não é? Tudo tem explicação na Bíblia Sagrada. Agora, se o coração não abrir, complica, queridos. Porque, né? A história que dizem todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. Jesus não diz isso. Todos os caminhos? Não, a Bíblia não diz. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a verdade. Ele ainda usa, veja, diz, eu sou o caminho e a verdade. É coisa séria. E a verdade. E a vida. Ou seja, eu sou isso, isso e isso. Aí diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ele disse não por mim. Então, resumindo, como é que Jesus apresenta a palavra dele? Crer na palavra de Jesus é crer em Deus. Houve um certo discípulo que virou para Jesus e disse, Senhor, apresenta-nos o Pai. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Tremendo, não? Pois é, simples. Queridos, vamos lá. Muito bem, graças a Deus. Então, queridos, Jesus, ele é Deus, toma forma de homem, vem realizar a obra de salvação aqui na terra e deixa os seus ensinamentos. Mas não abandonou, não. Ele disse para os discípulos que enviaria o Espírito Santo e enviou. Essa é a confiança que temos. Talvez você perguntar, mas como é que eu posso acreditar nisso? Bem, queridos, quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Se o Espírito de Deus encontrar o coração aberto para a palavra dele, não em nós, na palavra dele. Nós pregamos, Jesus mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho tem que ser pregado. Aí ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Outro assunto é o batismo, não é? Ah, mas eu me batizei quando era bebê, mas o bebê sabe o que está acontecendo? Primeiro ele diz quem crer. Vamos em frente. Ore comigo. Vamos agora ao momento da oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento eu uno a minha fé com quem ora comigo, irmãos em Cristo, Senhor, companheiros de fé, alguém que está chegando, independentemente de credo religioso, ou seja, de qualquer coisa, sabemos que o Senhor ouve a oração do aflito,
pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor fez Jesus ser o nosso intercessor, o grande mediador entre o céu e a terra, como está escrito. Jesus Cristo, homem, que foi à cruz pelo ser humano, que derramou o seu próprio sangue para lavar e purificar os pecados, para nos abrir este acesso. E agora, tendo ouvido as tuas palavras, e sabendo que o Senhor não quer o ser humano sofrendo, sim, porque o Senhor fez Jesus tomar o nosso lugar. Como está escrito, Senhor, Pai querido, Pai celestial, então vem agora, vem para socorrer quem está, Senhor, vivendo um momento de grande aflição. Senhor, uma turbulência, um problema grave que chegou a essa vida, que a atacou, que está atingindo. Senhor, a empresa, a porta do emprego, o casamento. Sim, nosso Deus, Pai, uma dor, uma doença, uma enfermidade, uma doença grave. Vem agora, Senhor. Pai, buscando o Teu Santo Espírito, pedimos o toque do Senhor. Move o Teu poder. Move, Pai. Dá o alívio a essa alma cansada. Alguém, Senhor, cujos pensamentos têm sido tão atormentadores que tem tirado o sono, tem roubado a paz, trazido inquietação. Pai, em o nome de Jesus, vem agora. O Senhor é quem vai adiante. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, lembramos que o Senhor entrou quando esteve como homem aqui na terra. O Senhor entrou na casa de Pedro e logo curou a sogra de Pedro. Cura agora, Jesus. Arranca esse mal. Arranca essas dores. Toca essa vida. Senhor, essa alma aflita, essa alma inquieta. Senhor, alguém cujo coração tem vivido tão amargurado. Sim, nosso Deus. E precisa que o Senhor ajude, arrancando essas raízes da amargura. Sabemos que nós temos de nos esforçar, porque o Senhor manda esquecer passado, jogar as coisas para trás, para não carregar esse peso, para não continuar sofrendo. O Senhor nos manda verdadeiramente, sim, esforçar e levantar. O Senhor quer o ser humano de pé, espiritualmente de pé. O Senhor quer o ser humano saudável. O Senhor é quem abre portas. Senhor Jesus, socorre, Senhor, quem está aflito. E abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa a criancinha. Por quem alguém está orando, visita. Toma nas tuas mãos. Livra desse mal. Cura, Jesus. Opera, Senhor. Cremos e assumimos. E o mal não te resiste, porque usamos a autoridade do teu nome, e no teu nome todo o mal se afasta. E dizemos que saia, em o nome de Jesus, saia todo o mal, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós agradecemos pela tua bênção, agradecemos de todo o coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa, lembrando, não é? A palavra de Deus é viva, ela opera, o Espírito de Deus está aí contigo. E agora, muita paz no seu coração. Para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, né? 11 horas, a gente vai bater agora 23 horas, meu abraço. Uma noite de sono tranquila. E quem nos assiste pelas redes, participa conosco no seu momento. A todos, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, no teu coração e na tua vida. A palavra de Deus nos apresenta o próprio Deus. Isso mesmo. Como diz o Evangelho de João, no princípio era o verbo. Verbo e palavra são a mesma coisa.
E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E é tão simples, mas o coração tem de abrir. E aí, Deus examina o nosso coração. Deus vai sempre além, sempre além. Nós somos limitados, fomos criados por Ele de modo maravilhoso. Como foi que Deus disse? Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Interessante, né? Deus não usou o pronome eu, Ele disse, façamos a nossa imagem. Tremendo, sim. Deus Pai, a Palavra e o Espírito Santo de Deus, ali criando o ser humano de modo tão especial. Enquanto o ser humano não se aproxima de Deus, há um vazio. Queridos, Jesus veio para a reconciliação. Ele veio para tomar o ser humano de volta para Deus, para que haja saciedade, a paz no coração. O ser humano não pode viver sem paz. Ele não vive a grande realidade. Quantos medos, quanta ansiedade, quantas tristezas, que vazio. Jesus quer encher esse espaço. Então vamos lá. Vamos entrar na presença de Deus fazendo a oração do agradecimento e depois vamos dar continuidade. Vamos partilhar a maravilhosa palavra de Deus. A palavra de Deus tem vida, o Espírito de Deus faz presente. O seu Deus não abandonou, como muitos pensam. Mas do jeito que o mundo está, as pessoas estão. Mas as pessoas ouvem a Deus, escutam a Deus. Vamos a essa realidade. Quantos se sentavam ali juntinhos de Jesus? A Bíblia diz que a própria família de Jesus ficava lá fora. Ou seja, a mãe e os irmãos. Nós vamos ver isso já. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, sabemos o quanto o coração, Senhor, trabalha para que haja, Senhor, a felicidade ou a infelicidade, a alegria ou amarguras. Mas o Senhor diz, filho, me dá teu coração e tenha prazer nos meus caminhos. Senhor nosso Deus, chegamos diante de Ti e primeiramente para render graças. Graças te damos, sim, Senhor, pelo dom da vida. Graças damos, acima de tudo, pelo grande sacrifício de Jesus, que nos beneficia, que trouxe salvação. Sim, o sangue de Jesus derramado como preço da vida humana. E que preço, como o Senhor nos diz. O Senhor diz, porque fostes comprados por bom preço. Vem, Santo Espírito. Senhor, nós rendemos graças. Graças por cada bênção, pelos teus cuidados, pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua mão poderosa que tem nos abençoado, que nos abençoa. Tome a cada um agora. Senhor, dá o alívio desde agora. Oh, Santo Espírito, abençoa, Senhor. Vem, o Senhor enxuga as lágrimas, cura as dores. Sabemos que depende de cada um de nós, depende sim do coração aberto, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, vem, Senhor, vem para envolver, vem para abraçar, vem tomar pelas tuas mãos, Senhor, mãos maravilhosas e poderosas que levantam o caído, que sustentam, Senhor, o enfraquecido. Nosso Deus, damos graças de todo o nosso coração. Venha tomar a tua direção. Vem, Pai. É o que nós pedimos. E mais uma vez, obrigada, Senhor. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, como falávamos, Deus enviou o seu Filho ao mundo para a salvação. Queridos, existe uma vida eterna. A Bíblia Sagrada nos apresenta. Quando nós abrimos o coração e começamos a compreender as coisas de Deus, pela palavra de Deus, a visão da vida muda. Então Deus enviou Jesus
para trazer paz ao coração. Ele é o príncipe da paz. Mas eu falava durante a oração e ainda há pouco, Jesus passou uma luta até com a família. Talvez você diga, não é. Vamos ler a Bíblia, queridos. Olha, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Não, vamos ao capítulo 8 hoje, agora. No verso de número 19, versículo 19, fala da família de Jesus. Olha só. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Está vendo? Jesus estava fisicamente aqui na terra. Ele era Deus na forma de homem. E aí, a mãe e os irmãos foram ter com ele. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Tão simples, não? Olha só. Talvez alguém diga, mas por que Jesus agiu dessa forma, queridos? Ele é Deus na forma de homem. Ele está ministrando a palavra de Deus. Daí tanto sofrimento na humanidade, tantas desgraças, tanto... é o acaso, é o destino, é a fatalidade. Mas a Bíblia não diz isso, Deus não diz isso. Deus diz que aqueles que escutam a sua palavra estão debaixo dos seus olhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembra? Olha, há um inimigo do ser humano que é tenebroso e ele mora dentro do ser humano. Que inimigo é esse? O medo. Enquanto as pessoas ficarem de fora, elas não vão saber o que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer para cada um. Você vê que Jesus passou por isso até em família. Eles estavam lá fora. Muitas pessoas estão de fora, mas querem falar, têm suas opiniões, têm seus conceitos. Não porque eu não penso assim, não porque eu penso de outra forma. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Pela palavra. Então, na palavra, nas escrituras sagradas, nós encontramos o próprio Deus. Veja que Jesus estava em determinado local ministrando, ele estava ali ensinando, ele estava ali para operar os milagres, ele estava ali para abençoar. Aí chegam sua mãe e seus irmãos lá fora, mas eles não querem entrar. Eles não queriam entrar. Mas o que é isso? Olha, normalmente quando uma pessoa aceita Jesus, muitos na família se levantam contra. Aí é aquilo. Ah, mas para que você entrou para essa religião? Mas Jesus não é religião. Ele é Deus. Ele é o Salvador. Ele veio ao mundo para salvar. Ele veio trazer paz. Quantas pessoas estão agora angustiadas, deprimidas, amarguradas e achando, que não tem jeito, a vida não muda nada. A primeira coisa que tem de acontecer é exatamente este ponto aqui. Ouvir a palavra de Deus para receber paz no coração. Paz no coração. Jesus, ele promove uma paz tão extraordinária e é inexplicável. A pessoa que começa a ouvir a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece, pergunte isso a quem aceitou, que se converteu verdadeiramente. Eu não estou falando de pessoas que são simpatizantes, que visitam de vez em quando, não. A pessoa que diz assim, eu recebi Jesus no meu coração. Eu ouço a palavra, eu sigo a palavra de Deus. Você vai ver que se essa pessoa, ela teve um encontro com Jesus de verdade, ela teve um encontro com a paz. É isso que Deus quer para o seu povo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Quantos tormentos, quantas noites de insônia, quantas angústias
até a depressão, essa coisa tenebrosa que assola tanta gente que não consegue se livrar dela. Mas se Jesus entrar, entra a paz no coração. Bem, queridos, estamos aqui com a maravilhosa palavra de Deus. Nós vamos a uma outra parte do nosso programa e eu volto já já, em nome de Jesus. Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. E graças a Deus. Então, queridos, a vida espiritual rege a vida material. Aí você vê o que Jesus falou como resposta quando lhe trouxeram o recado. O recado foi: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Eles querem te ver, querem falar contigo. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles. Eu estou aqui, ó, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Você encontra isso no versículo 21. No 19 você já encontra aqui a família de Jesus. Bem, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, o Espírito de Deus começa a trabalhar. Essa é dessa forma que Deus opera. E é uma forma tão simples, não? Por que não? Experimente, prove. O próprio Deus se põe à prova, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. É abrir o coração. Vamos lá. Problemas e problemas que se arrastam. Talvez você diga: eu até faço minhas rezas, eu rezo tanto e não tem acontecido nada. Mas a Bíblia não fala de reza. Jesus ensinou os discípulos a orar. Existe a forma correta de orar, mas com o coração totalmente aberto. Porém, com entendimento. Amém, queridos? Muito bem. Muito bem. E agora chegou o momento tão esperado, que é o momento da oração. Neste momento, nosso coração precisa estar assim, bem aberto para derramar tudo diante de Deus. E um pensamento bem firme: o Espírito de Deus está me ouvindo. Pense dessa forma. Por quê? Porque Deus está aí pertinho de você. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração nós unimos a nossa fé, eu juntamente com quem está orando comigo, ou, Senhor, participando desta oração, e talvez não esteja conseguindo ainda orar pela aflição que está o coração. Mas o Senhor, que é o príncipe da paz, toma esse coração na tua mão. Derrama do teu Espírito. Dá, Senhor, dá o refrigério, dá o alívio. Toma pela tua mão poderosa. O Senhor que dá forças ao cansado, que renova aquele que já não tinha mais vigor. Senhor, o Senhor levanta o caído e o Senhor cura o doente. Vem com o teu poder, Pai. Recebe, Senhor, agora o que cada um entrega em tuas mãos. Alguém está entregando, Senhor, o próprio coração aflito, para dizer: Jesus, vem cuidar de mim. Vem para me abençoar. Alguém está dizendo: Jesus, vem me aliviar. Dá o alívio, Senhor. Move o teu Espírito Santo e o teu poder. Tira essa carga, Senhor, esse peso, Senhor, dessa amargura. Ah, Senhor, alguém com um sentimento de culpa que não conseguia se libertar, mas ouviu a tua palavra.
e ela é viva. E o Senhor dá o refrigério. Vem, Senhor, com a tua bênção. Vem, abraça, Senhor, essa vida que estava tão amargurada, tão entristecida. Senhor, toma nas tuas mãos. Jesus, o Senhor cura o doente. Toca esse corpo agora. Toca, Jesus, toca. Move o teu espírito, move o teu poder. Vem com a tua paz. A paz tão maravilhosa que excede a compreensão humana. Dá o alívio, Jesus. Toma nos teus braços. Vem com a tua bênção. Ah, soberano Deus. Pai, o Senhor é galardoador, é abençoador, é o único Deus, é o Todo-Poderoso. Vem, amado irmãos. Seja exaltado, Senhor. Pai, muito obrigado. Cremos que o Senhor está trazendo alívio ao coração que estava amargurado. Ah, Senhor, esse amigo, essa amiga que estava já cansada de tanto lutar. Levanta cada um pela tua mão poderosa. Nós pedimos, nós cremos e agradecemos. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Muito bem. Gostoso, não é? Você andar com Deus, você não vê Deus. Mas quando você ouve a sua palavra, o Espírito de Deus fala ao teu coração. Isso te dá alívio, segurança, certeza. Isso é fé. E a palavra, o Senhor Deus diz, mas o justo viverá da fé. E então, segura a tua bênção. Deus está aí juntinho de você. Queridos, Deus abençoe quem nos ouve pela rádio, não é? Tenha um sono de paz, tranquilo. E a todos, as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida. Muita paz no teu coração, muita paz. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida e no teu coração, acima de tudo, não é? O Senhor Deus diz que do nosso coração procedem as saídas da vida. Mas como? Se há tantas pessoas amarguradas, angustiadas, deprimidas, certamente não conseguem ouvir a voz de Deus. Você sabia que nós devemos esvaziar o nosso coração de tudo que está ocupando, que não agrada a Deus? Amargura, tristezas, sim. Talvez você diga, mas as tristezas são involuntárias, são por acontecimentos, são por realidades vividas. Mas quando Jesus chega, Ele traz paz ao coração. Aí começa uma nova história. A vida do ser humano só pode ter 2 tempos. O apóstolo Paulo escrevendo, ensinando, ele disse, olha, tão logo assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Ele mesmo fala da sua experiência. Ele diz que ele tem um alvo a ser atingido, um objetivo a ser alcançado. Isso mesmo. E ele diz que ele olha para esse alvo, ele busca para cumprir esse objetivo, e ele diz que ele prossegue, ele vai em frente, e as coisas que atrapalharam, ele diz que ele deixa para trás. É claro que é necessário uma boa de uma faxina espiritual, mas na presença de Deus. De repente, sozinho é difícil. Imagina. Como? Como arrancar raízes de amarguras, de tristezas, dores na alma, não é? Fatos dolorosos. Sabe, quando Jesus entra, o mar acalma. Nós vamos iniciar, vamos fazer a oração do agradecimento a Deus para iniciar e depois vamos contemplar a palavra viva, maravilhosa palavra de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor que nos criou e nos examina, o Senhor conhece o nosso interior. O Senhor diz, filho, filha, o Senhor diz, me dá o teu coração
e tenha prazer nos meus caminhos. Pai, nós sabemos que os teus caminhos estão todos na nossa frente, à nossa disposição, pelas escolhas que nós fazemos. Porque, na verdade, eles estão na tua palavra. Senhor, e nós pedimos neste momento que o Senhor receba a nossa oração, pois reconhecemos, Senhor, a tua soberania, reconhecemos a imensidão do teu amor. O Senhor que criou uma natureza tão linda, tão bela, tão perfeita, tão gloriosa. Pai, e a verdade é que o ser humano tem destruído o planeta. Mas com tudo isso, as tuas misericórdias se estendem, pois o Senhor está de mãos estendidas e pronto a salvar e a abençoar. Como o Senhor diz, aquele que habita no teu esconderijo, a tua sombra onipotente descansará. Senhor, chegamos a ti com o coração agradecido e uno a minha fé com cada um que ora comigo. Esse amigo, essa amiga, esse irmão em Cristo, esse companheiro de fé que participa conosco e alguém que está chegando agora para te conhecer pela tua palavra. Move o teu poder. Move, Senhor. O Senhor enxuga as lágrimas. O Senhor traz paz ao coração. Nosso Deus, temos tudo a agradecer. Tudo, Senhor, porque tudo o que é bom vem das tuas mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo, acima de todos. Nós cremos de todo o coração. E sabendo, Senhor, na consciência de que o Senhor enviou Jesus a este mundo e Jesus se entregou em sacrifício pela salvação de cada um que creia no Senhor. Pai, nós pedimos a tua bênção e agradecemos por tudo em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Mandar aqui um abraço para os nossos amigos, companheiros de fé, todos que participam conosco nos mais diversos lugares. Deus abençoe, amigos de Nova York, amigos ali em Lisboa, no Porto. Deus abençoe abundantemente. Temos ali uma filha na fé que há muitos anos conheceu Jesus conosco. Sueli Pinheiro, meu abraço. Deus te abençoe abundantemente. Você e sua casa. Temos muitos companheiros de fé que ouvem a palavra de Deus e participam conosco. Estados Unidos, não é? Rosinha, Deus te abençoe, você e sua família. Deus abençoe os amigos aqui do Brasil, nos mais diversos lugares. Deus abençoe de norte a sul. Muitos companheiros de fé participando conosco, como aqui no Rio mesmo. E agora nós vamos a Provérbios. Queridos, o Senhor Deus está atento, mas Ele não arromba, não invade a vida de ninguém. Porque muita gente pergunta, se Deus existe, por que as coisas estão assim? Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Se Deus existe, por que tanta desgraça? A pergunta é, a resposta é com outra pergunta. As pessoas estão ouvindo a Deus? Creem na palavra de Deus? Creem na existência de Deus? Mas como estão se aproximando dele? Existe essa aproximação? Isso está acontecendo? Vamos aprender a palavra de Deus. Jesus chama, olha, o Senhor Jesus, através do Evangelho de Mateus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Há uma tradução que ainda diz e oprimidos. Ou seja, a pessoa está debaixo de opressão, não está aguentando. Está com o coração, a alma amarguradíssima, cheia de problemas. Queridos, é necessário chegar até Jesus. Ele chamou e Ele chama. Hoje você não vai ter Jesus em carne, Jesus como homem. Mas você ouve a palavra dele e o Espírito de Deus está perto. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas sabe por que essa sobrecarga? Porque se guarda tudo no coração.
Coisas que aborreceram ontem, hoje ainda estão dentro do coração, ainda estão enchendo a cabeça. Por que não se jogou isso fora? Por que, na verdade, deixou entrar? Então, são ensinamentos de Jesus que trazem um alívio tremendo à alma. Olha, quando Jesus entra, é uma calmaria. Ele promove isso. Não é questão de sensação, não. Não é algo momentâneo, ilusório, não, queridos. Jesus, quando entra, olha, pouco antes de Jesus voltar para o Pai, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, eu nunca mais vou abandoná-los. Agora, andar com Deus, alimentar uma fé cada dia, isso é trabalho de cada um. Você sabia que nós temos de trabalhar o nosso ser para vivermos da fé? Exatamente. Vamos lá. O salmista Davi, ele ensina muito, mas muito. Ele fez um pedido a Deus que é muito interessante. Está lá no Salmo 27. Ele fez um pedido a Deus. Quer ver? Salmo, isso. Lá no Salmo de número 27. Ele fez o seguinte pedido. Eu vou ler aqui. Depois que ele expressa sua fé em Deus, na proteção de Deus, nos cuidados de Deus, ele faz um pedido. Ele diz que ele fez um pedido. E ele diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor. Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Olha só. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mas que casa é essa que ele quer viver todo dia? No tempo de Davi, ainda existia o tabernáculo. O templo, propriamente, quem construiu foi Salomão. Só que isso aqui é uma figura ilustrativa da presença de Deus. O que ele está dizendo e nos ensinando, na verdade, é que nós não devemos sair da presença de Deus, ou seja, o nosso coração tem que estar alimentado pela palavra de Deus. Nós devemos estar em comunhão com Deus. Mas aí a pessoa não ora, não lê a palavra, não oferece um culto a Deus e depois não quer ficar cheia de problemas. Isso quando não é vazia de tudo e vazia de Deus. Aí o que acontece? Vem a tristeza, vem a amargura. Alguns, vamos dizer que já saturados e esgotados, né, de tantas lutas, se desesperam. Outros se entregam ao acaso. Quantos estão aí, se trancam dentro de um quarto, se fecham em si mesmos. Nós temos de ouvir a Deus, a palavra de Deus, servir a Ele. Então o salmista fez essa oração. Olha que coisa interessante, não é? Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Porque às vezes a pessoa diz: não, eu vou à igreja, mas eu não fui tal dia porque aconteceu isso, ou seja, embaraços. Não, queridos, a pessoa tem que dar um basta, um ponto de partida e dizer: eu vou andar com Deus. Eu vou alimentar meu espírito, eu vou alimentar a minha fé. Eu vou servir a Deus. Servir a Deus. Não apenas fazer, né, de Deus aquele apoio em alguns momentos. Então, essas são palavras, estas que eu citei ainda agora, são palavras do rei Davi. Então, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Hoje é a palavra. Ou seja, alimentar uma fé. Alimentar realmente
que o Espírito de Deus está presente. Jogar o medo fora, os medos. Vamos lá. Quem tem medo não vive. É aprisionado. Prisioneiros do medo sofrem. Ficam limitados em extremo. E Jesus quer quebrar essas cadeias. Bem, queridos, nós vamos à outra parte e eu volto já já. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, chegamos agora ao momento da oração. Queridos, esse é o momento em que nós falamos com Deus. E feliz é quem crê, não é? Porque a palavra de Deus garante que os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles que o escutam. Se dermos ouvidos a Ele, Ele nos dá ouvidos. Vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nós unimos a nossa fé. E eu peço, Senhor, por quem está passando por lutas, quem está no momento de dificuldade, o Senhor cuja palavra é viva e as mãos estão estendidas, como o Senhor nos mostra, Senhor, nós entramos à Tua presença, entramos diante do Senhor, para entregar em Tuas mãos as lutas de cada um. Que o Teu poder seja manifesto, Senhor, opera neste momento. Sim, nosso Deus. Alguém, Senhor, com o coração triste, amargurado, concede, Senhor, a Tua paz. Pai querido, alguém sentindo dores. Oh, nós cremos de todo o nosso coração na manifestação do Teu poder, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo e Jesus foi ao Calvário e sofreu as maldições. Ele tomou as dores para si. Então toca agora. Senhor, manifesta a Tua graça, arrancando todos os males, essas dores, essas perturbações, a insônia, Jesus, essa ansiedade tenebrosa, o medo, o pânico. Jesus, toca agora, move o Teu Espírito, Senhor, move o Teu Espírito Santo. Alguém, Senhor, com o coração tão amargurado, caiu numa prisão depressiva e não sabe mais o que fazer ou como sair desse quadro depressivo, dessa prisão tenebrosa, mas a Tua luz se manifesta. Jesus, estamos orando para que o Teu Espírito Santo opere. Vem, Senhor. Jesus, o Senhor que prometeu e nós cremos. O Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, alguém que caiu na angústia porque as portas se fecharam. Jesus, abra uma porta. O Senhor é poderoso para fazer todas as obras, uma a uma, na vida de quem crê, de quem pede. O Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O Senhor garante e nós cremos. Senhor, vá adiante. Toma essa batalha. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Dá o alívio, Senhor, a essa alma cansada. Jesus, toma pela Tua mão. Alguém que estava perdida, sem saber o que fazer da vida, mas contigo, Senhor, encontrou o verdadeiro sentido, porque o Senhor ama o que criou. Como o Senhor diz, filho, me dá teu coração. O Senhor diz, filha, me dá teu coração. Toma nas tuas mãos de poder. Abençoa, Senhor. E guarda no teu nome, é o nosso pedido.
Nós cremos no que está escrito. Vem com a tua paz, vem com a tua bênção, em nome de Jesus. E nós agradecemos. Amém e amém. Muito bem, queridos, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, oramos. Você pegou aquele momento em que nós lemos um pedacinho de um salmo de Davi? Pois é. Ele disse uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei. Não basta só pedir, é necessário também desembaraçar, tirar aquele tempinho de oração, oferecer um culto a Deus, receber a virtude, a unção do Espírito de Deus. Domingo, a casa de Deus está de portas abertas. Quem diz assim, eu creio em Jesus, crê, ele não está preso na cruz, ele ressuscitou, ele vive, ele voltou para o céu, enviou o Espírito Santo. Então nós o adoramos, nós louvamos. Domingo é dia de louvor e adoração. Sabe o que você ganha quando você adora a Deus? Você se enche do Espírito de Deus. Isso faz a diferença. Faz a diferença. O salmista disse, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bem, queridos, Deus abençoe rica e abundantemente, muita paz no seu coração. Estamos aí de portas abertas. Domingo é o dia do Senhor. Aqui é a Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá, Rio de Janeiro. Deus abençoe você. Fique na paz, muita paz no teu coração. Até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.